Iniciaremos agora a apresentação da plataforma Docker. Nossa equipe apresentará todo o conteúdo pesquisado e estudado até então. Diante, claro, do nosso projeto, que foi justamente a pesquisa científica realizada, que justamente nesse momento servirá como pilar principal para a preparação e desenvolvimento desse PPT. Espero que a nossa apresentação seja do seu agrado. Esse vídeo está sendo apresentado para o curso de Redes de Computadores da matéria de Sistemas Operacionais, ministrado pelo professor Jones Atur Gonçalves, pela Faculdade FATEC de Indaiatuba. Os integrantes desse projeto são Bruno Tonetti dos Santos Neves, Mayra Alessandra de Macedo Oliveira e, por fim, eu mesmo, Leonardo Marconi dos Santos. Introdução. Atualmente há diversas aplicações sendo aprimoradas e desenvolvidas. O problema se concentra justamente na diversidade de linguagens de programação. Isso gera um problema de incompatibilidade. Compreendendo essa analogia, vamos imaginar um cenário. Imagine que você tem uma aplicação que precisa de dois sistemas operacionais para funcionar, cada um com suas dependências, otimizações e configurações. Uma escrita em PHP e a outra programada em API Node, sendo que a Node precisa realizar operações no banco de dados da MySQL e que tudo isso rode um sistema operacional, como por exemplo o Windows 10. O problema é que todas as dependências e configurações estão instaladas diretamente na sua máquina. E para que outro desenvolvedor rode a sua aplicação na máquina dele, precisa instalar todas as demais aplicações. Bem, o Docker facilitará a sua vida, rodando essa aplicação de forma simples e rápida, sem a necessidade dessas dependências estarem instaladas diretamente no seu sistema ou não. Atualmente no mercado, quando se trata de containers em geral, já temos a nossa plataforma principal, a mais reconhecida entre todas, que é justamente o Docker. Foi desenvolvida e escrita diretamente na linguagem Go, que é uma linguagem de programação criada pela Google. Se eu não me engano, teve seu lançamento em 2009. Diante de um projeto da Don't Cloud, uma empresa de PaaS, Platform as a Service, mas focada no nicho de computação em nuvem, acabou desenvolvendo um produto que foi muito bem aceito pelo mercado e a comunidade em geral. Para que possamos compreender o que é o Docker, iremos citar certas funcionalidades e curiosidades dessa plataforma. Podemos começar diante dos containers. Os containers são, tecnicamente, sistemas isolados em servidores hosts. Podemos imaginar que, tecnicamente, seria uma virtualização de uma aplicação. Pensa nessa mesma aplicação, seja ela em Java ou em Ruby. Essa aplicação ela precisa de certas bibliotecas e alguns outros recursos e características para funcionar corretamente, ou de uma maneira desejada pelo usuário. Assim, então, ela se transforma tecnicamente em um binário, e é justamente o container, né? Esse container tem exatamente tudo que você precisa para rodar sua aplicação dentro, claro, de uma máquina host, né? Os containers realmente são muito portáteis, por assim dizer, algo de rápido acesso, onde você pode fazer diversas aplicações e introduzir diretamente em qualquer máquina, a qualquer hora que você quiser. Um dos primeiros provedores de hospedagem surgiu justamente com o FreeBSD. O FreeBSD, né, é uma criação de múltiplos ambientes virtuais nativos. É um sistema operacional tecnicamente nascido em dezembro de 1993, derivado do antigo BSD 386, né, que era justamente o seu antecessor, né? Esse FreeBSD tem como sua aplicação principal ter uma alternativa segura de publicar um recurso para acesso externo, isolando do resto do sistema operacional praticamente. É um processo de mapeamento das ameaças, digamos assim, possui um foco na infraestrutura e o seu objetivo principal é justamente enfrentar tentativas de ataque. O Docker estreou ao público em Santa Clara, na PyCon, em 2013. Foi lançado como um código aberto em março do mesmo ano. Na época, ele usava o LXC como seu ambiente de execução padrão. Um ano depois, com o lançamento da versão 0.9, substituiu o LXC por seu próprio componente, que foi escrito na linguagem de programação Go. Se eu não me engano, foi desenvolvida pela Google, como já havia mencionado antes, né?
O Docker teve um alcance realmente surpreendente e até hoje ainda é algo muito utilizado pelos programadores e demais empresas de TI e afins. Bom dia, meu nome é Bruno, eu sou aluno de Rede de Computadores da FATEC e agora eu vou falar um pouco sobre as máquinas virtuais. Máquinas virtuais, dentro de cada VM, é executado um sistema operacional exclusivo. Essas VMs possibilitam a virtualização com diferentes sistemas, podendo ser executadas no mesmo servidor físico. Bom, para fazer a criação dessas VMs, você vai precisar de um software para fazer isso, né? Hoje em dia tem vários softwares, né? Mas o que a gente está utilizando é o VirtualBox. Pelo próprio VirtualBox você consegue fazer a configuração da VM, né? De quanto sobre o hardware, né? Você consegue configurar quanto de processamento ela vai ter, quanto de espaço de armazenamento ela vai ter, né? Você consegue fazer toda essa configuração aí pelo próprio VirtualBox. E para a VM realmente conseguir utilizar esses recursos, ela vai ter um software, né, que se chama o Hypervisor. Hypervisor que ele faz a distribuição, né, desses recursos de hardware para a VM, né. Ele faz a distribuição do seu host para a VM. Então, sempre que você inicializar uma VM, vai ter esse compartilhamento de recursos aí. E para você realmente conseguir rodar um sistema operacional, né, dentro dessa VM, primeiro você precisa baixar a ISO, né? Você precisa baixar a ISO do sistema operacional que você quer, né? Qualquer sistema operacional que você quiser, você precisa somente baixar a ISO, né, para conseguir rodar realmente, né, para a VM conseguir realmente rodar, né, esse sistema operacional. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as vantagens, né, das máquinas virtuais, né, o que elas têm a oferecer. Vou falar um pouco sobre isso agora. Variedade. A virtualização atualmente trouxe uma gama de variedades e benefícios. Atualmente, né, a gente tem diversos sistemas operacionais, né? Por exemplo, você consegue baixar uma versão diferente do Windows, né, uma versão do Linux, uma versão do sistema operacional da Apple também, né? Você consegue estar baixando a ISO desses sistemas operacionais para estar executando nas VMs, né? Atualizações. É possível avaliar um sistema ou atualização. Você consegue fazer a avaliação de uma atualização através da VM. Por exemplo, se você tiver um aplicativo, né, que você utiliza na sua empresa, né, e esse aplicativo vai atualizar. Você baixa esse aplicativo na VM e vê se essa atualização realmente vai ser boa, né, pela VM. Aí você vê se a atualização realmente vai ser boa, se vai te trazer mais benefícios do que malefícios, né? Você consegue ter essa segurança, né, com a VM, né? Você consegue avaliar essas atualizações antes de realmente aplicar no host, né? Recursos. Diminuição de aquisição de novos equipamentos, pois há um melhor aproveitamento dos recursos. Bom, como você está utilizando uma VM dentro do host, né, está acontecendo um compartilhamento de recursos, né? Então isso vai te poupar você ter que comprar mais peças de hardware, né? Outras peças também, né, outros periféricos para você montar um novo computador, né? Sendo que você vai conseguir utilizar também o mesmo sistema operacional dentro do mesmo computador host, né? Então isso acaba te poupando consequentemente gastos, né? E também com isso há um melhor aproveitamento dos recursos, né? Você consegue aproveitar melhor, né, as suas peças no hardware, né? E custos. Virtualização conduziu a uma redução de custos. Consequentemente, você utilizando no mesmo host, né, uma VM, você não vai precisar comprar novos equipamentos, né, para você fazer um novo computador, né? Então, consequentemente, os custos serão reduzidos. Bom, agora eu vou falar um pouco das vantagens do Docker, né, o que ele tem a proporcionar. Inicialização. O Docker não depende de um software como o Hypervisor para rodar os containers. Bom, o Hypervisor, né, como foi citado anteriormente, ele é um software, né, que faz a distribuição de recursos, né, da VM para a máquina host. E o Docker, ele não precisa disso, né? O Docker, se você quiser, ele pode inicializar junto com o seu sistema operacional, né, seu sistema operacional host, mas para isso basta só você fazer a configuração. Ambiente. Ambiente de desenvolvimento homogêneo. O ambiente do Docker, ele acaba sendo bastante interessante de se trabalhar, porque você consegue fazer o compartilhamento de aplicações que você fez com outras pessoas, né? Então ele acaba sendo um ambiente de trabalho bastante interativo. Execução de aplicativos.
executar aplicativos em sistemas operacionais incapacitados. Bom, o Docker, né? Essa eu diria que é uma das principais vantagens dele, executar aplicativos em sistemas operacionais incapacitados, porque ele acaba resolvendo esse problema, né, através do uso dos containers, né? Porque sempre surge a questão, né? Ah, essa aplicação está funcionando no computador daquela pessoa, mas no meu não está, né? Então o Docker acaba resolvendo esse problema através do uso dos containers. Comandos. Docfiles são arquivos de texto contendo comandos que o usuário pode digitar. Bom, os Docfiles são arquivos de texto, né, que nesses arquivos de texto tem os comandos que são proporcionados pelo próprio Docker, que normalmente são utilizados para criar imagens com configurações específicas, né, para containers, que tem uma configuração específica para alguma aplicação. Bom, agora eu vou falar qual que é o mais indicado para se utilizar, né, se é o Docker ou as VMs, né. Existem prós e contras de sistemas virtualizados. Se é algo com recursos garantidos, uma VM seria uma melhor opção. Se você deseja apenas isolar os processos uns dos outros e executar em um host de tamanho razoável, o Docker seria uma melhor opção a se escolher. Bom, as VMs, elas conseguem te garantir recursos de hardware para você rodar a sua aplicação. Por exemplo, uma aplicação que precise usar muito recurso de hardware, no Docker ela ia ter seu desempenho prejudicado, porque o Docker não consegue te oferecer tanto recurso de hardware assim. Já as VMs elas conseguem te oferecer, né, esse recurso de hardware. Agora, o Docker ia ficar mais adequado em uma situação em que a pessoa queira chegar fazendo suas aplicações de uma maneira rápida, né? De uma maneira rápida, de uma maneira também que ela consiga compartilhar, né, aplicações com as outras pessoas. Então, o Docker se adequaria melhor a esse tipo de situação. Ou uma situação também que a pessoa não está conseguindo abrir uma aplicação por causa de alguma coisa, né? O Docker consegue resolver esse problema, né, de incompatibilidade. Então, o Docker se adequaria melhor aí, né? Então, é bem relativo essa questão de qual que é melhor ou não. No final, vai ter aquele que se adequa melhor a um tipo de situação. Olá, eu sou a Mayra e eu vou falar sobre as funcionalidades do Docker, começando pelas camadas. O conceito principal do Docker é que ele funciona por camadas e entre elas existe um total de 4: Docker Server e Docker Daemon. O Docker possui uma arquitetura de cliente-servidor, e tais containers são armazenados em um servidor, chamado de Docker Host ou Docker Server. O servidor do Docker é responsável por todas as ações relacionadas aos containers. O Docker Daemon recebe comandos do cliente a partir do Command Line Interfaces, ou APIs REST. O Docker Host pode ser local ou remoto e tem a capacidade de criar, iniciar, desligar e excluir vários containers e pode oferecer para cada cliente um ou mais containers. Imagens. Imagens são arquivos que contêm todo o conteúdo e estrutura de sistemas operacionais. Elas são a base de construção de containers no Docker. O servidor do Docker utiliza a UFS, um file system em camadas que permite a separação do espaço do sistema em uma parte read-only e outra parte read-write. Dessa forma, clientes podem construir templates em cima da parte de escrevível, e esses templates terão todas as configurações desejadas do container a ser construído. Ao executar um container de um cliente, o Docker utiliza a imagem de sistema operacional escolhida como base, e numa camada superior executa as configurações escolhidas pelo cliente. Registros do Docker. O registro do Docker é uma espécie de repositório para imagens. Com esse registro, um usuário pode construir, salvar, distribuir imagens com outros. O site Docker fornece um sistema de registro chamado Docker Hub, que funciona como um Git, permitindo ao usuário que construa localmente suas imagens em sua máquina e então realize operações de commit e push. Uma imagem é como um template de classe, e containers seriam instâncias dessas classes. Containers. Containers são ambientes de execução do Docker, criados a partir de imagens. De forma simplificada, é uma sandbox para processos.
E agora eu vou falar sobre a limitação. O Docker é sim um excelente recurso para gerenciamento de containers únicos. Entretanto, quando você utiliza cada vez mais containers e aplicações segregadas em centenas de partes, o gerenciamento e a orquestração realmente podem se tornar um desafio complicado. Eventualmente, será necessário recuar e agrupar esses mesmos containers para oferecer serviços como rede, segurança, telemetria. O Docker ele não fornece as mesmas funcionalidades parecidas com o Unix, que os containers Linux tradicionais oferecem. Contudo, inclui a capacidade de usar processos como cron ou syslog dentro do container, junto à aplicação. Docker também tem algumas limitações em questões como limpeza de processos após o encerramento, algo que é processado de forma natural nos containers Linux tradicionais. Essas desvantagens podem ser mitigadas ao modificar o arquivo de configuração e configurar as funcionalidades desde o início, algo que não está imediatamente óbvio em um primeiro momento. Além disso, existem outros subsistemas e dispositivos Linux sem espaço de nome, incluindo os dispositivos Linux, cgroups e devsd. Isso significa que, se um invasor adquirir controle sobre esses subsistemas, o host será comprometido. Além disso, existem outros subsistemas e dispositivos Linux sem espaço de nome, incluindo os dispositivos SE Linux, cgroups, devsd. Isso significa que, se um invasor adquirir controle sobre esses sistemas, o host será comprometido. Para manter-se leve, o compartilhamento do kernel do host com os containers gera a possibilidade dessa vulnerabilidade na segurança. Isso é diferente nas máquinas virtuais, que são mais firmemente segregadas a partir do sistema host. E por fim, eu vou falar sobre a segurança. O daemon do Docker pode significar uma representatividade de vulnerabilidade à segurança. Para usar e executar os containers do Docker, provavelmente você utilize um daemon, um ambiente de execução persistente para containers. O daemon do Docker requer privilégios de raiz. Portanto, é necessário ter um cuidado maior ao escolher as pessoas que terão acesso a esse processo e o local onde ele residirá. Por exemplo, um daemon local tem menos chances de sofrer um ataque do que um daemon em um local mais público, como o servidor web. Versões. O Docker está disponível em duas edições, a Enterprise Edition e a Community Edition. A Community Edition, o CE, não é uma versão diluída do Docker EE, que é a Enterprise Edition. Ambos CE e EE têm os mesmos recursos e funções principais, apenas que o Community Edition é perfeito para desenvolvedores e pequenas equipes que querem começar a utilizar o Docker. Bem, ainda vamos continuar falando das versões do Docker e responder aquela famosa pergunta: qual é a melhor versão? Será que tem uma versão melhor? Ou será que a diferença não é algo muito desvantajoso para o usuário ou empresa consumidora? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a versão Enterprise Edition do Docker, o que ela tem a oferecer e qual é a diferença dela para a versão Community do Docker. Bom, essa versão Enterprise Edition, ela tem os mesmos recursos básicos que a versão Community do Docker tem. Porém, essa versão ela consegue gerenciar e proteger os seus containers e lançar também os seus containers com mais eficiência do que a versão Community do Docker. Então, essa versão é mais indicada para grandes empresas, né, que já têm uma experiência com o Docker, né, que já sabem o que são os containers, né, como é que funciona. Agora, a versão Community é mais indicada, né, para pequenas empresas que estão querendo conhecer o que é isso, né, ou pequenos desenvolvedores também que estão querendo conhecer o que é isso, né, o que é essa questão do Docker, o que são os containers, né, que estão querendo se aprofundar mais sobre o assunto, né. Qual versão utilizar? Para todos, se resume a questões chaves. A empresa em específico precisa analisar a sua necessidade em geral, sempre visando o que é o melhor para o cliente e nela mesma. Já para o usuário único, o programador, cabe-se fazer a mesma pergunta: se realmente é necessário pagar para se utilizar o recurso a fim de ter funcionalidades extras. Enfim, é complicado citar a melhor, já que ambas trabalham praticamente da mesma forma, e cabe a você escolher qual se adequa mais à sua experiência profissional.
Bom, agora a nossa equipe vai iniciar a instalação prática do Docker no Linux, né? A gente vai mostrar passo a passo, né, de como é que foi essa instalação. Boa tarde, professor. Nossa equipe agora vai realizar o processo de instalação do Docker no sistema Linux. Estou utilizando a versão Ubuntu, ok? Estou virtualizando esse sistema no VirtualBox. Estou gravando áudio por cima por conta de um problema no meu microfone. Acabei de abrir o terminal e vou jogar a primeira linha de código, que é justamente para fazer um update no supositório. Então, eu apliquei a linha, né, sudo apt get update, ok? Terminando o processo, logo já vou inserir a segunda linha. Essa primeira parte é justamente aí para não gerar nenhum tipo de erro durante a instalação do Docker. Mais um extra aí, né? Queria fazer um projetinho bacana, então dei uma boa pesquisada. Já poderia iniciar direto pelo código de instalação. Ok, esse sistema, ele, digamos que é recém-instalado, não precisava fazer totalmente esse processo, mas estou fazendo por via das dúvidas, ok? Pronto, estou utilizando agora o sudo apt-get remove docker engine, docker.io, que era justamente se eu tivesse alguma instalação antecessora do Docker, ele removesse por completo, entendeu? Como eu disse, não é o meu caso, meu sistema é recém-instalado. Ok. Agora estou utilizando a linha de código que é justamente para fazer o download do Docker. É um processo um pouco demorado. No meu caso, demorou em torno de 2 minutos para fazer esse processo. Então, eu vou simplesmente aceitar continuar e darei o procedimento aí ao download. Então, eu vou gerar um corte aí no vídeo. E logo mais eu vou voltar para a continuação aí do processo. Particularmente, o sistema Docker já está totalmente instalado diante da minha máquina virtual. O processo correto agora é realmente gerar um clear na tela. Fazendo esse processo, eu já posso seguir para a segunda etapa, que é justamente verificar se o Docker está ativado na minha máquina, né? Se ele foi corretamente instalado. Por isso, eu vou aplicar um sudo systemctl, ok, start docker. Em seguida, eu vou aplicar um systemctl start docker, ok, que é para realmente agora fazer a confirmação se o meu Docker realmente está ativo diante da minha máquina virtual. Como você pode ver, ele deu ativo ali, né? Está tudo verdinho, acho que está tudo ok, não tem nenhum tipo de problema. Agora é apenas um extra aí. Se caso eu quisesse iniciar o Docker junto com o meu sistema operacional, eu poderia aplicar o código aí sudo systemctl enable docker. Isso iria particularmente aí iniciar o meu Docker junto com a minha máquina virtual. Então, a partir do momento que eu inicializasse o sistema, o Docker iria inicializar junto. Pronto, a continuação do processo é justamente verificar a versão do Docker, né? É mais um indício aí que o sistema Docker está totalmente instalado, né? A aplicação Docker está realmente instalada aí na nossa máquina virtual. Finalizada essa parte, a gente podemos tentar fazer a nossa primeira aplicação do Docker, né? É uma aplicação simples, apenas vou gerar um Hello World aí e fazer mais uma vez uma confirmação se está tudo ok aí com a nossa aplicação Docker, ok? Como você pode ver, sudo docker run hello world, está gerando aí o processo, pronto, está aí a nossa confirmação que por enquanto está tudo ok. Pronto, estamos quase finalizando o processo. Eu irei aplicar um sudo usermod -ag docker, ok? Cifrão, claro, user, que é justamente para me adicionar a lista aí de moderador de sistema, que no caso eu não vou ter que aplicar sudo em toda a linha de código, que é horrível, ok? Pronto, acredito que eu já esteja adicionado à lista, apenas eu vou reiniciar a máquina para não gerar nenhum tipo de problema e salvar as alterações feitas aí. Pronto, uma vez reiniciada a máquina, as permissões alteradas e salvas, eu vou aplicar uma outra linha de código
o Docker Run Hello World, para conferir que realmente eu não preciso mais utilizar o sudo na frente de cada linha. E mais uma confirmação aí que o nosso Docker está corretamente configurado, instalado e pronto para uso. Eu acho que é isso. Continuamos o nosso processo. E pronto, essa foi a instalação. E concluímos com este trabalho que, no decorrer da criação do mesmo, consequentemente aprendemos muito sobre a plataforma Docker, seja sobre a sua criação, as características, recursos, vantagens e desvantagens, suas versões e diversas outras coisas sobre o tema. Esse modelo de apresentação foi criado por SlideGo, incluindo ícones de Fractal, infográficos e imagens FreePic.